Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. Capitalismo e socialismo não são as únicas alternativas para a organização da sociedade e da economia, mas apenas os dois principais projetos de concentração de poder. Basta dizer isso, como eu fiz no vídeo em que apresentei a teoria econômica do distributismo, para atrair a ira dos dois lados, como eu também tive a oportunidade de descobrir. E como acredito que tudo aquilo que este mundo corrompido em que vivemos quer nos esconder, quer varrer para debaixo do tapete, quer impedir que descubramos, só por isso já merece ser buscado e descoberto, a repercussão que teve foi para mim um indicativo de que devo aprofundar mais no tema e torná-lo mais conhecido, e é o que pretendo fazer através deste vídeo. Hoje, vamos falar de 9 princípios do distributismo. Antes de mais nada, é preciso deixar claro que o fato de o distributismo se opor ao capitalismo, isso não significa que se oponha ao comércio, à propriedade privada, ao empreendedorismo, ao mercado. O nome disso seria comunismo. Da mesma forma, o fato de se opor à intervenção do Estado naquilo que pode ser tratado diretamente pelas pessoas não significa que se opõe à existência de Estado. O nome disso seria anarquismo. No distributismo, você compra, vende, possui coisas normalmente. Porém, respeitando-se a dignidade da pessoa humana, não permite que se transforme o próprio ser humano em mercadoria, em coisa, cujo único propósito é satisfazer e enriquecer os outros. No distributismo existe Estado, mas o Estado existe para servir o povo e não para servir-se dele, como na sociedade em que vivemos. Mas aí vem a questão: como assegurar que isso aconteça? Segundo a proposta do distributismo, através da observância dos seguintes princípios na organização da sociedade e da economia. Distribuição dos meios de produção. Várias teorias econômicas, políticas e sociais falam em alguma forma de distribuição, principalmente distribuição de renda ou de riqueza, preservando, no entanto, os meios que produzem essa riqueza concentrados sempre nas mãos de poucos, resultando sempre em uma sociedade servil. O distributismo é o único modelo econômico que propõe a distribuição dos meios de produzir a riqueza, defendendo que cada cidadão deve ser dono, o proprietário dos meios necessários ao seu trabalho para que ele possa dispor com liberdade e independência e aferir de forma justa os bens e riquezas que através dele produzir. Essa propriedade dos meios de produção pode se dar basicamente de 3 formas. Individual, quando o trabalhador é o único dono dos meios necessários ao seu trabalho, como o técnico de manutenção, por exemplo, que é dono da própria oficina, o lavrador, que é dono da gleba de terra onde lavra, o médico, que é dono do próprio consultório, ou o caminhoneiro, que é dono do próprio caminhão. Familiar, quando os membros de uma família trabalham em um mesmo empreendimento e são, portanto, todos coproprietários, corresponsáveis e co-beneficiários pelo consórcio civil constituído pela família, pelo direito de herança, etc., como quando os membros de uma família trabalham em um restaurante, uma confecção, uma loja, etc. Cooperativa, quando todos os trabalhadores de um determinado empreendimento são seus sócios e coproprietários, dividindo equanimemente suas responsabilidades, decisões e rendimentos, podendo ainda formar uma coligação ou federação de cooperativas, igualando-se às maiores empresas públicas e privadas, sendo capazes de produzir qualquer bens e prestar quaisquer serviços. O distributismo parte do princípio de que todo homem, para ser livre, deve ser dono do seu trabalho, do seu próprio meio de produção, e toda vez que alguém tiver a propriedade de mais meios do que o necessário ao seu trabalho, esse estará faltando a alguém, ou não teria, por exemplo, a quem empregar. Neste sentido, é dever do Estado assegurar que todo homem seja livre e, consequentemente, que lhe seja garantido o mínimo necessário à sua liberdade. Em uma sociedade distributista, é impossível haver desemprego. Propriedade privada. O propósito fundamental do trabalho é produzir patrimônio.
Porém, tanto no capitalismo quanto no socialismo, o seu trabalho geralmente constrói o patrimônio de outro, e você é pago ou de alguma forma compensado por isso. O distributismo propõe que, sendo o dono dos meios de produção e, portanto, senhor da própria força de trabalho, e livre para dela dispor como melhor lhe convir, cada pessoa construa seu patrimônio segundo seu objetivo e esforço do seu trabalho. Se há um trabalhador trabalhar de segunda a sexta, de 10 às 4 da tarde, tirando 2 horas de almoço, é suficiente para custear sua moradia, um carro popular e as despesas domésticas. Se ele não tem ambições maiores que essas, se ele é dono do próprio trabalho e não simplesmente remunerado por ele, então por que trabalhar mais? Por outro lado, se outro trabalhador quer trabalhar 12 horas por dia, 6 dias na semana, tirando meia hora para almoçar e com isso produzir 3, 4 vezes mais do que o outro produz, sendo senhor do seu trabalho, também construirá 3 vezes, 4 vezes mais patrimônio. E se em vez de comprar mais carro, mais casa, mais viveres, ele quiser investir parte do que ganhou a mais em ferramentas mais aprimoradas, em técnicas mais eficientes, para com isso poder oferecer um serviço melhor, mais competitivo, otimizando ainda mais o seu retorno e construindo ainda mais patrimônio, é justo que o possa fazer, bem como usufruir e dispor deste patrimônio como melhor entender. Mas se aquele primeiro trabalhador não quiser nada disso, está dentro de sua esfera de liberdade. É a grande vantagem de ser dono do próprio trabalho. Cooperativismo. O distributismo defende e incentiva que as pessoas se associem livremente, cooperando entre si para proporcionar à coletividade os benefícios a que com isso almejarem, sejam financeiros, comerciais, sociais, recreativos e nas mais diversas áreas, com base nos princípios da copropriedade, coparticipação e autogestão, sem depender de qualquer outra estrutura de poder. Vários caminhoneiros podem se associar para formar uma grande empresa cooperativa de transporte. Várias faxineiras e jardineiros, por exemplo, podem se associar para da mesma forma formar uma grande empresa de conservação e zeladoria. Professores e profissionais de ensino podem se associar para administrar a própria escola. Famílias e indivíduos podem formar uma cooperativa de crédito, transacionando seus bens e especialmente valores segundo critérios que sejam justos e de interesse das partes, captando, investindo, emprestando, financiando, conforme o interesse comum das partes quanto à forma, volume, prazos, taxas, garantias, etc., sem depender do sistema bancário baseado no lucro de seus donos e mantenedores e regulado pelos interesses políticos da administração estatal, sendo todos, enquanto associados, coproprietários desses empreendimentos, partilhando de forma justa e democrática sua administração, a tomada de decisões e distribuindo com equidade seus lucros e dividendos. Uma cooperativa de transporte pode fazer o que qualquer empresa logística faz. Uma cooperativa de construção pode realizar qualquer obra que uma grande empreiteira realiza. E uma cooperativa de crédito pode fazer o que qualquer banco faz. Porém, não tem que gerar lucros para enriquecer um seleto grupo de pessoas em detrimento dos demais. Praticamente toda empresa da qual você consome algum produto ou serviço, ou com a qual você se relaciona de alguma forma, pode existir sem ter que explorar a força de trabalho de uns para retirar o lucro de outros. E mais ainda, sem depender do Estado ou de qualquer outra estrutura de poder de forma cooperativa. Sistema de guildas. As guildas ou corporações de ofício eram associações de trabalhadores de um determinado segmento que se uniam com o objetivo de superarem a fragilidade e limitação e se fortalecerem nas negociações e transações, alcançando juntos melhores condições e resultado, além de respeito e reconhecimento. Essencialmente, a palavra guilda significa associação. Forma mais comum de associação, sobretudo de trabalhadores que conhecemos, são sindicatos. Porém, estes são, em sua natureza, órgãos de ação política,
divide a sociedade em classes, como operária e patronal, e prega o embate entre estas, chamada luta de classes. Porém, mais que isso, a grande diferença entre os sindicatos e as guildas defendidas pelo distributismo é que sindicatos são meios de se pedir, reivindicar, enquanto as associações são meios de realizar. As alegadas conquistas dos sindicatos são, na verdade, concessões obtidas de uma classe diante da reivindicação de outra, enquanto as associações conquistam os benefícios a que se propõem de maneira autônoma, sem depender de outra parte. Mais que constituir cooperativas, trabalhadores podem se associar para negociar o valor de seus produtos e serviços em melhores condições, como também para obter outros benefícios para seus associados, diretamente, sem ter que pedir ou reivindicar a outra classe, instituição ou ao próprio Estado. Uma associação de trabalhadores pode comprar bens ou contratar serviços para todos os seus associados a preços reduzidos, construir empreendimentos de lazer, educação, saúde e até conjuntos habitacionais, de forma direta, livre e independente. Sociedade de artesãos. Artesão é essencialmente o trabalhador que produz algo que a indústria também produz, geralmente em qualidade muito superior devido ao processo de produção não massificado, embora em escala menor. Daí, dizer-se artesanal basicamente toda a produção que não seja feita em escala industrial. Todos nós comemos, bebemos, vestimos, usamos produtos. Porém, enquanto nossas cidades estão cercadas de terras ociosas e improdutivas, compramos legumes e frutas de outras cidades, leite de outro estado, carne de outro país, roupa e outros produtos da China, enquanto ao nosso lado, trabalhadores do campo, da periferia, de toda parte, disputam empregos precários em empresas que precarizam cada vez mais as condições de trabalho para não perderem a concorrência com a mão de obra semi-escrava de outros lugares. Isto só é assim por causa da interferência nociva do Estado na economia, que prejudica o pequeno produtor e empreendedor local com impostos, regulamentação e burocracia excessivos e injustos, enquanto concede vantagens, privilégios e benefícios a grandes empresas. O distributismo entende que uma comunidade deve ser estimulada a produzir o máximo possível da sua demanda de produtos, inclusive imateriais e culturais, bem como a consumir o máximo possível daquilo que produz. E o excedente destinado a suprir as demandas de outras comunidades e não o contrário, fazendo com que o dinheiro circule o máximo possível dentro da própria comunidade, aquecendo sua própria economia, gerando mais e mais riqueza e trabalho. Horizontalização do Estado. O distributismo não é um projeto de poder como as demais teorias políticas, sociais e econômicas. Muito pelo contrário, é um projeto de distribuição também de todo tipo de poder, e parte do princípio de que quanto mais descentralizado e distribuído este estiver, quanto mais o poder estiver de fato nas mãos do indivíduo da base da pirâmide, mais dificilmente este vai aceitar voluntariamente abrir mão do próprio poder para concentrá-lo nas mãos de outro, a não ser em uma sociedade servil. De forma bem resumida, a menor unidade da estrutura social é a família. Um município é uma união de famílias. Uma província ou estado é uma união de municípios. E a União, Federação ou Estado Nacional seria uma união de províncias ou estado, podendo e até sendo mais apropriado a subdivisão dessas unidades em outras menores. Quanto mais dividida a estrutura política de uma sociedade, menos concentrado será o poder. Todas essas estruturas são impessoais. A união não é pessoal, pois só existe porque existem estados. Um estado só existe porque nele existem municípios. Um município só existe porque nele existem famílias. Uma família só existe porque existem pessoas que a constituem. E uma pessoa, pessoa sim, é pessoal.
mas não é uma estrutura exatamente pelo fato de ser uma pessoa. Assim, toda a união de estruturas sociais, do município ao Estado, deve se ocupar impreterivelmente daquilo que, em sua natureza, também for impessoal. No caso, a justiça, a segurança e a diplomacia. Todo o mais deve estar distribuído, aplicando-se em caráter excepcional o princípio da subsidiariedade. Todo o poder emana do povo, mas se o povo não for de fato livre, que poder terá para emanar? Subsidiariedade. Esse é o princípio segundo o qual a unidade maior só pode se ocupar daquilo que a menor não for capaz, ou o todo não pode intervir na autonomia da parte. Este princípio é amplamente empregado no direito, mas segundo a proposta do distributismo deve ser a espinha dorsal de uma sociedade. Por exemplo, todo mundo anda com as próprias pernas. No entanto, se por acaso em uma família houver alguém que não possa andar, é provável que sua família lhe providencie uma cadeira de rodas, a parte maior subsidiando o que a parte menor não é capaz. O que não significa que todos na sua casa devam ter uma cadeira de rodas sob pena de não ter quem as empurre. Se em uma comunidade existir uma ou mais famílias que não têm como prover alimentação para seus membros, então o município, que é a unidade maior que a família, deve se ocupar de prover subsidiariamente essa necessidade, o que não significa que, a partir de então, tenha que ter refeitório público distribuindo comida de graça a toda a população que, por sua vez, também terá que pagar por esse serviço público usando dele ou não. E toda vez que alguém for obrigado a pagar por algum benefício a alguém que dele não precise, terá que trabalhar mais para prover as necessidades de sua família, enquanto aquele que recebeu o benefício sem precisar, por consequência, trabalhará menos. Em outro exemplo, se em uma determinada cidade existir um grave problema decorrente do consumo excessivo de açúcar, de modo que cause desabastecimento, dano à saúde e assim por diante, é justo que a autoridade local enfrente o problema com os meios que tiver, inclusive legislando, regulando e até proibindo. Mas não é justo tornar o açúcar uma droga ilícita no estado inteiro. Segundo o princípio da subsidiariedade, só se pode legislar a nível estadual, por exemplo, para tratar de uma questão de abrangência estadual, enquanto questões locais devem ser tratadas na esfera local. Toda vez que uma lei tratar de um assunto que não seja um problema onde ela é aplicado, passa ela própria a ser um problema em vez de solução. Solidariedade orgânica. Todo homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe. Esta frase de um famoso filósofo suíço explica bem o princípio da solidariedade orgânica. Todos nós queremos viver em um ambiente saudável, próspero e organizado, e tendemos a sermos solidários, a ajudar aqueles mais vulneráveis que precisam da nossa ajuda, para que o ambiente ao nosso redor não se degrade. E só não é assim porque, na sociedade em que vivemos, graças aos projetos de poder que a dominam, somos estimulados a viver uma concorrência desumana pela própria sobrevivência, onde ajudar o outro muitas vezes pode significar prejudicar a si mesmo, de alguma forma assumir algum tipo de desvantagem na luta pela sobrevivência. O distributismo propõe o contrário, que em vez de um fardo, a solidariedade seja um benefício. Por exemplo, para que um Estado promova em caráter subsidiário saúde, educação, moradia àqueles que não conseguem ter acesso a estes serviços, precisa arrecadar impostos da população. Segundo o princípio da solidariedade, o cidadão que já promove ações filantrópicas e caritativas em benefício destas pessoas, sendo portanto solidário com esta missão subsidiária do Estado, estaria dispensado desses impostos, de modo que a solidariedade, a caridade orgânica, vocação natural do ser humano, não apenas deixe de ser vista como prejudicial, como também passe a ser estimulada e incentivada. Guerra justa. Os postuladores da teoria do distributismo endossam o princípio da guerra justa, segundo o qual
é justo o recurso ao emprego da força, quando este for o único meio de evitar ou de interromper um grande mal contra a vida, a liberdade e a dignidade humana. A teoria da guerra justa estabelece uma série de critérios segundo os quais seria moralmente correto recorrer ao emprego da força, fazer guerra para evitar um mal maior que a própria guerra. O principal teórico da guerra justa foi Agostinho de Hipona, segundo o qual a paz diante de um grave erro, que só pode ser impedido com a guerra, é um pecado. Estes são os princípios segundo os quais é possível construir uma sociedade justa, fraterna, próspera e, acima de tudo, livre de fato, sem qualquer projeto de dominação ou concentração de poder, ao que chamamos sociedade distributista. Você, o que pensa a respeito? Já havia ouvido falar desta alternativa aos principais modelos econômicos e sociais vigentes atualmente? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Se não gostou, contribua da forma mais civilizada quando for capaz, dizendo por quê. Mas se achou essas informações interessantes, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdos como esse, visite e se inscreva no canal. E é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.